Em 2002, uma pedra de 2.000 anos começou a chorar um líquido escuro. Cientistas analisaram. O laudo disse: inconclusivo. Há algo que acontece nas madrugadas de Jerusalém que poucos visitantes conseguem testemunhar. Quando o silêncio desce sobre a cidade velha e as últimas vozes de oração se dissolvem no ar frio do deserto, as pedras do muro ocidental ficam sozinhas sob a luz das lâmpadas. E é então que alguns dizem ter visto aquilo que nenhuma câmera jamais capturou com clareza suficiente para encerrar o debate. As pedras choram. Não é uma metáfora. Não é folclore. É um fenômeno documentado, analisado por cientistas, fotografado por jornalistas e, ainda assim, depois de séculos de observação e décadas de análise moderna, permanece envolto em uma camada de mistério que a ciência não conseguiu remover completamente, porque há perguntas que os dados não respondem. Há detalhes que os laudos técnicos não explicam. E há um momento específico, em um ano específico, que transformou um fenômeno repetitivo em algo absolutamente singular. Para entender o que aconteceu em 2002 e por que aquele episódio ainda perturba tanto crentes quanto céticos, é preciso primeiro entender o que é o Muro das Lamentações. Não apenas como monumento físico, mas como estrutura que carrega o peso de 2.000 anos de fé, perda, esperança e memória coletiva. Porque o muro não é apenas uma parede. É o coração exposto de uma das histórias mais longas e mais dolorosas que a humanidade já produziu. Tudo começa com uma montanha. O Monte do Templo, chamado de Har Habayit, em hebraico, e de Haram al-Sharif, em árabe, é uma das colinas mais disputadas da história humana. Em cima dela, aproximadamente 1.000 anos antes da Era Comum, o rei Salomão teria erguido o primeiro templo, a Casa de Deus, o lugar onde a Arca da Aliança repousava entre os querubins. Era o centro do universo espiritual israelita. Era o umbigo do mundo. E em 586 a.C., os exércitos de Nabucodonosor invadiram Jerusalém, queimaram o templo até as fundações e levaram o povo ao cativeiro na Babilônia. A perda foi devastadora, de uma forma que vai além do político. O templo não era apenas um edifício religioso. Era a morada física de Deus entre os homens. Era a garantia da aliança. Sem ele, muitos israelitas se perguntaram: Deus ainda está conosco? O silêncio das ruínas ecoava mais alto do que qualquer lamento. Mas a história não terminou ali. Décadas depois, sob o domínio persa, os exilados retornaram. Um segundo templo foi construído, modesto no início, ampliado ao longo dos séculos, e então veio Herodes, o Grande. Herodes é uma figura que a história trata com ambiguidade justificada. Tirano, paranoico, capaz de mandar matar os próprios filhos, mas também um arquiteto de visão monumental. Por volta do ano 20 a.C., ele empreendeu a maior reforma já feita no Templo de Jerusalém. Expandiu a plataforma da montanha artificialmente, criando um imenso terraço sustentado por muros de contenção. As pedras usadas nessa construção eram colossais. Algumas pesam mais de 500 toneladas, e os arqueólogos modernos ainda debatem como foram transportadas e encaixadas com tanta precisão sem o uso de argamassa. Um monumento ao poder humano e à devoção religiosa ao mesmo tempo. O muro ocidental que existe hoje é a parte que sobreviveu. É um dos muros de contenção construídos por Herodes para sustentar a plataforma expandida do templo. O templo em si, o segundo templo, na sua versão herodiana, foi destruído pelos romanos em 70 da Era Comum, durante o cerco de Tito. As chamas consumiram o edifício sagrado e Jerusalém foi arrasada. Mais de 1 milhão de pessoas morreram, segundo as estimativas antigas. O povo foi disperso pelos 4 cantos do império. O que restou foi o muro. Apenas o muro. E é exatamente por isso que o muro ocidental carrega um significado que vai além da arquitetura. Para os judeus, ele é o último fragmento físico do espaço sagrado onde o templo existiu. É o lugar mais próximo que a tradição permite que um fiel se aproxime do Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, onde a presença divina habitava. Orar diante do muro não é apenas uma prática religiosa. É uma conversa com 2.000 anos de ausência. É tocar a pedra e sentir o peso de tudo que foi perdido
e ainda não foi restaurado. Ao longo dos séculos, as pessoas vinham ao muro para chorar. Por isso o nome, que existe em diversas línguas, o Muro das Lamentações. Die Klagemauer, il Muro del Pianto. O choro dos fiéis, as preces sussurradas, os papéis dobrados enfiados nas fendas entre as pedras, bilhetes de petição a Deus, como se a pedra fosse um correio entre o mundo humano e o divino. Essa prática existe há séculos e continua até hoje, com centenas de bilhetes sendo retirados periodicamente para abrir espaço para novos. Mas é aqui que o fenômeno começa. Há registros históricos que remontam ao período medieval, descrevendo a umidade nas pedras do muro. Peregrinos e viajantes anotaram em seus diários que, em certas épocas do ano, as pedras pareciam transpirar. Em determinadas condições climáticas, a superfície rochosa ficava úmida ao toque, como se as pedras exalassem água de dentro para fora. Para os fiéis, a interpretação era imediata. O muro chora. A presença divina lamenta a destruição do templo e a dispersão do povo. A explicação científica, quando finalmente chegou com instrumentos modernos, foi precisa e tecnicamente satisfatória. O fenômeno é condensação. As pedras do muro, sendo maciças e porosas, têm uma temperatura superficial que varia muito menos ao longo do dia do que o ar ao redor. Durante a noite e especialmente nas madrugadas, quando a temperatura do ar cai e a umidade relativa aumenta, o ponto de orvalho é atingido na superfície das pedras. O vapor d'água se condensa em gotículas microscópicas. As pedras ficam úmidas. Em dias de condição específica, essa umidade pode ser bastante visível. É física básica. É o mesmo princípio que faz um copo de bebida gelada ficar coberto de gotículas em um dia quente e úmido. A ciência explicou. Mas há um detalhe que poucos mencionam quando reproduzem essa explicação simples. O muro existe em várias seções, é exposto às mesmas condições climáticas ao longo de toda a sua extensão, e a condensação, por ser um fenômeno atmosférico uniforme, deveria afetar as pedras de maneira relativamente homogênea. O que acontece na realidade, segundo múltiplos relatos ao longo dos séculos, é que certas pedras ficam significativamente mais úmidas do que outras. Certas seções do muro parecem concentrar a umidade de maneira desproporcional, e isso levanta uma pergunta que a explicação padrão não responde completamente. Por que exatamente ali? A geologia oferece algumas respostas parciais. O calcário utilizado na construção do muro tem diferentes graus de porosidade dependendo da camada geológica de onde foi extraído. Fissuras internas, microcanais, variações na composição mineral, tudo isso pode criar pontos de maior acumulação e liberação de umidade. A geomorfologia do terreno abaixo do muro também importa. O subsolo de Jerusalém é repleto de aquíferos antigos, cisternas, túneis e câmaras escavadas ao longo de milênios, e a umidade subterrânea pode migrar verticalmente através das estruturas rochosas e emergir em pontos específicos da superfície. É uma explicação plausível, é racional, é fundamentada. E então, chegou o ano de 2002. Naquele ano, no início da primavera, algo diferente aconteceu. Não era condensação. Não era o branco leitoso da umidade atmosférica sobre pedra fria. Era um líquido escuro, mais denso, saindo de uma fissura específica em uma pedra específica, localizada na seção feminina do muro, a área separada por biombo, onde as mulheres se reúnem para orar, do lado sul da esplanada. A cobertura jornalística foi imediata e global. Câmeras de televisão de todo o mundo registraram aquela pedra particular, aquela fissura específica, aquele líquido que escorria em ritmo lento, mas constante. A imagem era perturbadora de uma forma difícil de articular racionalmente. Algo que parecia sangue, ou resina, ou alguma substância orgânica desconhecida, saindo das entranhas de uma parede que tem 2000 anos. Para os fiéis presentes, e havia multidões, o fenômeno era inequívoco em seu significado. O muro estava chorando, mas não com as lágrimas brancas da condensação. Estava chorando de uma forma diferente, mais intensa, mais visceral. Mulheres tocaram o líquido e choraram junto. Homens se reuniram do outro lado da divisória em oração intensa. Rabinos foram chamados.
Autoridades religiosas chegaram. O local rapidamente se tornou um ponto focal de uma experiência coletiva que misturava devoção, medo e espanto. A Autoridade de Antiguidades de Israel, o órgão responsável pela preservação e estudo dos sítios arqueológicos e históricos do país, foi acionada. Amostras do líquido foram coletadas. Análises laboratoriais foram conduzidas. E semanas depois, a conclusão oficial foi publicada. Tratava-se de um acúmulo de material orgânico em uma fissura. Algas, fungos, micro-organismos, matéria orgânica decomposta, o tipo de substância que pode acumular ao longo de anos em uma cavidade úmida e escura, e eventualmente ser expelida quando a pressão da umidade aumenta. Era uma explicação. Mas havia problemas com ela que os próprios cientistas reconheceram em declarações subsequentes. O primeiro problema era a localização. Aquela fissura específica, naquela pedra específica, havia sido monitorada antes. Nunca havia apresentado nada semelhante. Outras fissuras no muro, em condições comparáveis, não produziram o mesmo fenômeno simultaneamente. Se a explicação fosse puramente estrutural, pressão acumulada de umidade e matéria orgânica, por que aquela pedra? Por que aquele momento? O segundo problema era a composição química. A análise foi descrita como inconclusiva em relação à origem específica do líquido. A Autoridade de Antiguidades confirmou que era material orgânico, mas não conseguiu determinar com precisão a natureza exata dos compostos envolvidos nem o mecanismo pelo qual se acumularam em quantidade suficiente para produzir o fluxo observado. Inconclusiva, uma palavra muito específica e muito importante. O terceiro problema era a duração. O fenômeno persistiu por semanas, não por horas ou dias. A condensação é transitória e responde imediatamente às variações climáticas. Um acúmulo orgânico expelido por pressão tende a esgotar-se rapidamente. Semanas de fluxo contínuo de um ponto específico é uma anomalia que nenhuma das explicações disponíveis cobriu de forma totalmente satisfatória. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. Porque quando se mergulha nos registros históricos, descobre-se que 2002 não foi um evento isolado. Há descrições anteriores de fenômenos semelhantes, não idênticos, mas análogos, em diferentes pontos do muro ao longo dos séculos. Viajantes medievais descreveram pedras que choravam sangue em épocas de grande tragédia. Documentos do período otomano, quando Jerusalém estava sob controle do Império Otomano entre os séculos XVI e XX, mencionam episódios de umidade incomum que eram interpretados pelos moradores locais como presságios. Estudiosos judeus medievais debatiam se o muro poderia ter propriedades sagradas que se manifestavam fisicamente em momentos de significado espiritual especial. Isso não prova nada sobrenatural, mas revela algo importante. O fenômeno de 2002, por mais que tenha sido tratado como novidade, inseria-se em uma longa tradição de observações similares que nunca receberam explicação definitiva. Mas há um detalhe que poucos historiadores mencionam quando analisam esses registros históricos. Muitos dos episódios de umidade ou líquidos anômalos descritos ao longo dos séculos foram registrados em conexão com períodos de particular sofrimento do povo judeu. A destruição de comunidades judaicas durante as Cruzadas, as expulsões em massa da Espanha e de Portugal no final do século XV, os pogroms da Europa Oriental, o Holocausto. Não é possível estabelecer uma correlação causal, e qualquer cientista responsável seria o primeiro a frisar isso. Mas a coincidência de datas, quando mapeada por historiadores religiosos, é perturbadora o suficiente para merecer atenção. Para compreender por que essa questão vai além da curiosidade arqueológica e toca algo mais profundo na consciência humana, é necessário entender o que o muro representa para diferentes grupos que compartilham Jerusalém. Para os judeus, o muro é a Shekinah, a presença divina que, segundo a tradição, nunca abandonou completamente aquele lugar. O Talmud, compilado séculos após a destruição do templo, registra a crença de que a Shekinah ainda habita o muro ocidental, que por isso nunca será destruído. É uma promessa inscrita na teologia.
Deus não foi embora completamente. Ficou naquele fragmento de pedra, esperando o retorno. Quando os fiéis oram diante do muro, eles não estão apenas lembrando o passado. Estão mantendo um diálogo com uma presença que acreditam ainda estar ali. Para os muçulmanos, o monte do templo é o Haram al-Sharif, o nobre santuário, onde o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa se erguem sobre o local de onde, segundo a tradição islâmica, o profeta Maomé ascendeu aos céus durante a jornada noturna conhecida como Isra e Miraj. O muro ocidental, nessa perspectiva, é o muro Al-Buraq, o lugar onde, segundo a tradição, Maomé amarrou o animal divino que o transportou naquela viagem. O próprio espaço físico está carregado de significado espiritual sobreposto, camada sobre camada, tradição sobre tradição. Para os cristãos, Jerusalém é o lugar onde Jesus caminhou, ensinou, morreu e ressuscitou. O templo que Herodes construiu era o mesmo que Jesus visitou, onde ele expulsou os vendilhões, onde ele debateu com os escribas. Quando o muro exibe seu fenômeno inexplicável, há cristãos que enxergam nele um sinal do sofrimento contínuo de Cristo pelos pecados do mundo. 3 tradições religiosas. 3 conjuntos de interpretação. Um único fragmento de pedra de 2000 anos. Mas voltemos ao subsolo, porque é lá que a arqueologia oferece suas próprias revelações perturbadoras. Desde 1996, os túneis do Muro Ocidental, escavados ao longo de décadas com enorme controvérsia política, permitem que visitantes percorram o comprimento completo do muro por baixo da superfície atual da cidade. O que os arqueólogos descobriram nessa escavação mudou a compreensão do local de maneiras que poucos documentários chegam a abordar. O muro, em sua extensão total, tem aproximadamente 488 metros. A porção visível ao céu aberto na esplanada é apenas uma pequena fração disso. O resto está enterrado sob séculos de construção urbana. E nas seções subterrâneas, a estrutura revela algo extraordinário. As pedras nas camadas mais baixas, as fundações originais do período herodiano, são ainda maiores e mais imponentes do que as visíveis acima. Uma das pedras identificadas nos túneis, chamada pelos arqueólogos de Western Stone, pesa aproximadamente 570 toneladas. É uma das maiores pedras já utilizadas em uma construção da antiguidade em todo o mundo. E ela foi colocada ali, encaixada perfeitamente, com outras pedras igualmente colossais, sem argamassa, sem cimento, sem nenhum aglutinante químico. Como? Essa pergunta, formulada por engenheiros e arqueólogos modernos, ainda não tem resposta completamente satisfatória. A engenharia romana e herodiana era avançada, sem dúvida, mas a logística de mover e posicionar uma pedra de 500 milhar de toneladas com as ferramentas disponíveis no século I a.C., desafia os cálculos mais generosos. Há teorias sobre rampas, sistemas de alavancas, organização de mão de obra em escala industrial, e todas elas funcionam no papel, mas nenhuma conseguiu ser demonstrada arqueologicamente de forma conclusiva. Há também o que os túneis revelam sobre o uso do espaço ao longo dos séculos. Abaixo das camadas herodianas, os arqueólogos encontraram estruturas do período Asmoneu, a dinastia judaica que governou Judeia antes dos romanos. Abaixo disso, traços do período do Primeiro Templo. E abaixo de tudo, rocha virgem, a própria montanha sobre a qual tudo foi construído. É como uma estratigrafia do tempo humano em Jerusalém, cada camada uma era, cada era uma história diferente de quem controlava aquele ponto no mapa. E nos túneis, a umidade é constante. Os arqueólogos que trabalham nessas galerias subterrâneas descrevem a sensação de trabalhar em um ambiente permanentemente úmido, onde a pedra transpira continuamente, onde o cheiro de pedra molhada e tempo acumulado é onipresente. É um ambiente que lembra que o muro não é apenas uma superfície. É um sistema vivo de rocha, água, ar e tempo. O que os arqueólogos encontraram em seguida em certos pontos dos túneis mudou completamente a interpretação da umidade observada acima.
Em várias seções das escavações subterrâneas, foram identificadas cavidades internas nas próprias pedras, espaços ocos dentro de blocos que do exterior parecem maciços. Essas cavidades, possivelmente criadas por processos naturais de dissolução química do calcário ao longo de milênios, funcionam como reservatórios de umidade. Água de chuva, água de condensação, umidade subterrânea, tudo isso pode acumular-se nessas cavidades internas e permanecer ali por longos períodos. Quando as condições de pressão mudam, uma temporada de chuvas mais intensa, uma variação estrutural na pedra, a expansão e contração térmica ao longo de décadas, essa umidade acumulada pode ser forçada para fora através de fissuras. Isso explica a umidade. Mas ainda não explica completamente o fenômeno de 2002 com seu líquido escuro e suas semanas de duração. Porque se o mecanismo fossem cavidades internas sob pressão, seria esperado que o fenômeno se esgotasse relativamente rápido após o esvaziamento da reserva. A persistência do fluxo por semanas sugere um abastecimento contínuo, não um reservatório estático sendo esvaziado. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais intrigante. Existe algum sistema de circulação de água, uma corrente subterrânea, um aquífero conectado, alguma veia de umidade que responde a condições que ainda não mapeamos completamente, que alimenta continuamente certas fissuras específicas do muro? Jerusalém tem uma história hídrica extraordinariamente complexa. A cidade foi fundada parcialmente por causa do acesso a fontes de água. A fonte de Gihon, que brotava do sopé oriental do Monte do Templo, foi o recurso hídrico original que permitiu o estabelecimento de um assentamento permanente ali. O túnel de Siloé, escavado pelo rei Ezequias por volta de 700 a.C. para garantir o abastecimento de água da cidade em caso de cerco, uma obra de engenharia notável que ainda existe e ainda conduz água, é parte de um sistema hídrico que permeia a rocha de Jerusalém em todas as direções. Abaixo do Monte do Templo e de seus arredores, os geólogos e arqueólogos identificaram uma rede de cisternas, canais, dutos e passagens escavadas ao longo de mais de 3.000 anos de habitação humana. Algumas dessas estruturas subterrâneas estão conectadas entre si de maneiras que ainda não foram completamente mapeadas. A água que cai como chuva sobre Jerusalém no inverno penetra no solo, percorre caminhos invisíveis através da rocha calcária, acumula-se em espaços ocos que nenhum olho humano já viu e, eventualmente, emerge, onde e quando é determinado por forças geológicas que operam em escalas de tempo muito maiores do que as humanas. É possível que a pedra que chorou em 2002 seja um ponto de afloramento de um desses fluxos subterrâneos invisíveis. É possível que as condições hídricas do subsolo naquele ano, talvez relacionadas a padrões de chuva, talvez a variações sísmicas menores, talvez a modificações não documentadas na estrutura imediatamente acima ou abaixo, criaram exatamente as circunstâncias necessárias para que um fluxo específico emergisse naquele ponto específico. É possível, mas não é confirmado. E é exatamente nessa zona de possibilidade não confirmada que o fenômeno do muro que chora habita, na fronteira entre o explicável e o não completamente explicado. Uma fronteira que, para milhões de pessoas ao redor do mundo, é precisamente o território onde o sagrado opera. Há um aspecto do episódio de 2002 que merece atenção particular e que raramente é discutido com profundidade nas coberturas jornalísticas do evento: o papel da seção feminina como localização do fenômeno. O muro ocidental é dividido por um metitzá, uma separação física entre a área masculina ao norte, que é maior, e a área feminina ao sul. Essa divisão existe por razões de halachá, a lei judaica ortodoxa, que prescreve a separação entre homens e mulheres durante a oração. A área feminina, historicamente, recebeu menos atenção acadêmica e midiática do que a masculina. É o lado menos fotografado, menos estudado, menos presente no imaginário global quando se pensa no Muro das Lamentações. Para muitas mulheres judias, especialmente aquelas de correntes mais progressistas do judaísmo, o muro é também um lugar de tensão e dor por razões distintas das religiosas. Há décadas de conflito sobre o direito das mulheres de rezar em voz alta, de carregar a Torá, de usar manto de oração na área próxima ao muro.
O grupo Mulheres do Muro, Women of the Wall em inglês, tem lutado juridicamente e politicamente por décadas por esses direitos, enfrentando resistência das autoridades religiosas ortodoxas que controlam o local. Quando o líquido escuro emergiu na seção feminina em 2002, essa dimensão contextual não foi ignorada pelas comunidades judaicas que acompanharam o evento. Para algumas mulheres, o fenômeno tinha um significado particular. A parte do muro que abriga as que são mais frequentemente excluídas, silenciadas, marginalizadas dentro do próprio espaço sagrado, era precisamente essa parte que havia manifestado o sinal mais dramático já registrado. Havia uma ironia, ou talvez uma mensagem, que dependia inteiramente de como você interpretava o mundo. Isso levanta algo fundamental sobre a natureza desse fenômeno específico e de fenômenos místicos em geral. Eles não existem no vácuo. Eles emergem dentro de contextos humanos carregados de história, política, dor e esperança. E parte do que os torna tão poderosos, tanto para os crentes quanto para os céticos, é que eles funcionam como espelhos. O que cada pessoa vê neles revela tanto sobre quem ela é, quanto sobre o fenômeno em si. O cientista vê condensação e acúmulo orgânico. O fiel vê a manifestação da Shekinah. A mulher excluída do espaço de oração vê reconhecimento divino de sua exclusão. O arqueólogo vê evidência de sistemas hídricos subterrâneos complexos. O jornalista vê uma história que vende. O turista vê algo inexplicável que vai registrar no celular e não vai conseguir explicar para os amigos em casa. E a pedra continua ali, úmida ou seca dependendo do dia, guardando seus segredos nas fissuras de 2000 anos de história. Mas há uma última camada nessa história que vai além do fenômeno físico e toca algo sobre a natureza da fé, da ciência e da memória coletiva. O Muro das Lamentações é, entre todas as coisas que já foi chamado, essencialmente um lugar de lágrimas humanas. Desde que os judeus começaram a se reunir diante dele, inicialmente de forma clandestina, durante o período de controle romano, depois de forma mais aberta durante os séculos de dominação islâmica e cristã alternada, o muro foi banhado em lágrimas humanas, não metafóricas, literais. Gerações e gerações de pessoas que chegaram àquela parede com o peso da perda, da esperança adiada, da saudade de algo que nunca conheceram pessoalmente, mas herdaram como memória profunda. Há uma tradição judaica que diz que as lágrimas das orações genuínas nunca se perdem, que elas penetram no céu quando todas as portas estão fechadas. Há quem diga que o próprio muro absorveu ao longo dos séculos as lágrimas de cada pessoa que orou diante dele, que a pedra está saturada de emoção humana de uma maneira que transcende a metáfora e se torna quase literal. Do ponto de vista estritamente físico, isso não é impossível. O calcário é poroso. As lágrimas, ao longo de séculos, podem ter penetrado nos microporos da superfície e se misturado à composição química da pedra em níveis microscópicos. É uma ideia que os químicos poderiam estudar e que ninguém ainda estudou, provavelmente porque parece demasiado poética para ter relevância científica. Mas e se a fronteira entre o poético e o científico for mais permeável do que presumimos? A pedra que chorou em 2002 foi analisada. O líquido foi coletado. Um laudo foi publicado. E o laudo disse: material orgânico, origem inconclusiva. Não disse inexplicável. Não disse milagre. Mas também não disse completamente explicado. Ficou naquele território desconfortável, onde a ciência chega até um ponto e então diz provavelmente, e possivelmente, e inconclusivo. Para os crentes, esse espaço de incerteza não é uma falha da ciência. É o espaço onde a fé respira. É onde Deus opera, não nos milagres que violam as leis da física, mas nas lacunas, nas margens, nos detalhes que os instrumentos não alcançam completamente. Para os céticos, esse espaço é simplesmente evidência de que ainda não sabemos suficiente sobre a geologia do subsolo de Jerusalém, sobre os sistemas hídricos subterrâneos, sobre as propriedades específicas do calcário herodiano. Ambos podem estar certos. Essa é talvez a conclusão mais honesta disponível.
O muro ocidental tem 488 metros de comprimento e aproximadamente 18 metros de altura na porção visível. A pedra que chorou em 2002 mede aproximadamente 1 metro de largura e 2 metros de altura. Em escala, é um fragmento minúsculo de uma estrutura enorme, mas é para essa pedra específica, nessa seção específica, naquele ano específico, que o mundo inteiro olhou por semanas. Por que aquela pedra? A pergunta que começou como científica rapidamente se torna filosófica. Por que qualquer coisa acontece no lugar e no momento específicos em que acontece? Por que certos eventos pontuais se tornam símbolos que condensam significados que estão muito além de suas dimensões físicas? Por que uma parede de pedra de 2000 anos, em uma cidade que esteve no epicentro de mais conflitos do que qualquer outra no planeta, ainda tem o poder de parar o mundo por semanas por causa de um líquido saindo de uma fissura? Talvez porque o Muro das Lamentações seja uma das raras coisas que ainda existem no mundo moderno que conectam o presente ao profundo passado de uma maneira imediata e física. Você pode tocar aquelas pedras e saber que foram colocadas ali por trabalhadores do século Uri. Que aquelas mesmas pedras foram tocadas por gerações incontáveis de pessoas que trouxeram até ali suas dores, suas esperanças, seus pedidos, suas gratidões. Que o espaço imediatamente diante daquele muro foi lugar de oração ininterrupta por séculos. Em um mundo de telas, de virtualidade, de experiências mediadas por tecnologia, o muro é radicalmente físico, é pedra, é tempo, é memória solidificada. E quando essa pedra chora, ou sua, ou exsuda, ou condensa, dependendo do vocabulário que você escolhe para descrever o mesmo fenômeno, algo dentro de nós responde. Algo que vai além da análise. Algo que pertence à parte de nós que ainda não sabe completamente o que somos, de onde viemos e para onde vamos. A análise da Autoridade de Antiguidades foi publicada. O laudo disse material orgânico, origem inconclusiva. O líquido escuro parou de fluir semanas depois. A esplanada voltou à sua rotina de oração e turismo. As câmeras partiram para a próxima história. Mas a pedra ainda está lá. Ainda absorvendo o toque de mãos, ainda recebendo o peso de bilhetes dobrados, ainda sendo lavada pelas lágrimas de pessoas que chegam até ela com o que não conseguem colocar em palavras. E nas madrugadas de Jerusalém, quando o frio do deserto desce sobre a cidade e a umidade do ar encontra a temperatura das pedras milenares, ainda transpira. Se é condensação ou algo mais, essa pergunta permanece onde sempre esteve. Na fronteira entre o que sabemos e o que sentimos, entre o que os instrumentos alcançam e o que os olhos veem às 3 da manhã diante de uma pedra que parece viva, entre a física e a fé. O muro que chora não entregou seu segredo em 2002. E talvez seja exatamente isso que faz dele o que é. Um lugar que existe precisamente porque ainda guarda algo que não compreendemos completamente. Um lugar que nos lembra que há perguntas cuja abertura importa mais do que qualquer resposta que possamos formular. As pedras continuam, o tempo continua. E lá, no coração de Jerusalém, o muro aguarda, úmido ou seco, chorando ou quieto, enquanto a humanidade ainda debate o que significa quando a pedra chora.